Fala, torcedor! Você acha que o Filipe Luís conseguiu recuperar o Pedro? Qual a sua opinião sobre esse assunto? Vamos reagir aqui agora à discussão. Entrou algumas pequenas crises, né? Pedro. Só olha pro 8-0. E eu acho que ele, com aquela crise envolvendo o Pedro, ele traz o Pedro de volta. No jogo seguinte, praticamente. No jogo seguinte, onde todo mundo achava que ele estava ali entrando numa treta com o Pedro, que ele perderia o Pedro ou que o Flamengo entraria numa grande crise. Pelo contrário. Sim. Não, é assim, ele quando dá aquela declaração, que ele olha pra câmera, fala, o Pedro, como é que é a palavra que ele usa? O Pedro, não chega a falar que tá de sacanagem, mas assim, o Pedro tá debochando nos treinos e Coco tal. mole. É um deboche, é um absurdo. E aí muita gente, eu lembro que a imprensa ficou muito dividida, né? Teve muita gente que falou assim, tá certo, o cara tá fazendo corpo Eu acho que acertou. Mas muita gente falou assim, cara, beleza, ele podia dar uma dura no Pedro. Também acho que acertou. Nessa época eu fiquei do lado do Filipe Luís. Você ficou do lado de quem? Do Pedro ou do Filipe Luís? Comenta aí. Mas não precisava dessa exposição. Não precisava botar o Pedro, na cruz. Só que, cara, eu acho que o tempo mostra, né? Que assim, o Pedro precisava desse chacoalhão. Porque eu acho que o Pedro, como o Simões, até uma expressão que o nosso diretor Simões falou, o Pedro dobrou a aposta. Ele deu uma declaração falando que ficou puto, só que ele falou assim, meu irmão, então beleza, quer mexer comigo? Então eu vou mostrar dentro de campo. E aí começou a correr muito, fazer gol pra caramba. É o que o Felipe quer. E o que o Felipe quer, exatamente. E nessa mesma coletiva ele fala... Ganha. certo. O Felipe não quer ganhar. É tudo que o treinador quer. O cara que é pica do time dele jogue. Não, tanto é que... Até porque é bom pra ele pessoalmente Não. também. Só que ele fala nessa coletiva, ele fala, cara, eu queria que o Pedro não fosse o problema, eu queria que o Pedro, porque eu Isso sei que que eu ia ele falar pode agora, ser a solução. Então ele sabia do potencial Eu do não Pedro. vou achar um cara no mercado que faça 30 gols por ano. Eu tenho esse cara aqui comigo. Aí é exatamente o E pra que eu vou ao mercado, vou gastar dinheiro também? É uma questão de gestão ali inteligentíssima do Filipe Quando Luís. rolou essa parada, eu lembro que eu fiquei muito... Lembrando que o próprio Palmeiras queria contratar o Pedro. Naquele episódio que o Braz falou, você quer me ir? Você sabe aí. Então, o próprio Palmeiras queria contratar o Pedro pela qualidade que o Pedro tem, né? Então, de antemão, o Pedro, e ao invés, era para ser convocado, tá? Assim, gente, eu conheci o Filipe Luís na Copa América de 19, quando ele era jogador. Sim. E ele é uma unanimidade, né? Não, De um cara muito educado, de um cara de muitas trocas, de um cara muito honesto, muito justo. Falei, cara, ele não ia jogar merda no ventilador de sacanagem. Total. Então, eu dei um mérito 1 pra ele. Sim. Quando o Pedro se justifica no Instagram dizendo, realmente eu não estava muito bem. Admitiu. Não precisava ter minha esposa. Eu falei, ele tá certo. É isso. Porque assim, o Pedro acabou de confirmar que o que importa é o que ele estava entregando no treino e a maneira como ele estava lidando com o mau momento dele. E ontem o Felipe, na coletiva, ele fala assim que ele nunca trabalhou com um atacante com tanta frieza dentro da grande área na cara do goleiro. Assim. E é impressionante, assim, ele sabe fazer gol, tecnicamente ele é absurdo. Não tem esse negócio, não jogou na Fiorentina. Cara, o torcedor do Flamengo tá nem aí pra isso. 6 assim. meses lá, gente. Não jogou na Fiorentina, mas joga muito. O que aconteceu? Já é ídolo do Flamengo, já tem números expressivos, já Não tem como comparar o Pedro com o Gabigol. O Pedro passou nem a experiência lá. disputou uma Copa do Mundo. Então, assim, é um cara muito acima da média. E o principal pra mim, se eu for olhar o jogo do Pedro ontem, 3 gols, atuação de camisa 9, mas além dos gols, o cara correndo uma barbaridade, pressionando. Então, assim, o Filipe Luís resgatou um cara que automaticamente coloca... O Filipe Luís tem o mérito de conseguir resgatar o Pedro e resgatar o atacante da Copa, tá? Falo pra vocês que vai ser o atacante da Copa. Trago também aqui o Mauro César falando sobre isso também, tá? Vamos botar aqui pra reagir aqui o Mauro César falando sobre esse assunto. O Filipe Luís é um técnico que não comanda o time profissional há menos de um ano. Teve seus erros. A derrota para o Central Córdoba teve culpa dele também. A derrota para o Santos foi uma vergonha aquela atuação. O Flamengo já fez teve algumas flamengadas esse ano. A primeira fase da Libertadores foi tétrica, uma classificação dramática num grupo fácil até. Mas o trabalho dele, quando você vê atuações como contra o Chelsea no Mundial e o jogo como o de ontem, contra o Internacional, tem que ser também destacado, né? Ele, um cara que está há pouco tempo na função, porque o time joga, né, cara? O time joga, ele está conseguindo fazer o time pressionar, de fato, recuperar a bola. Você vê a mudança de comportamento do Pedro. Não é só o Pedro põe os gols que faz. Ele participa jamais do jogo. Já mudou. Toda aquela confusão, o esporro em público e tal, aquilo, de certa forma, parece que foi equacionado, né? E o cara, a gente sempre fala, o Pedro, se ele participar mais do jogo sem bola, vai ser um atacante melhor, isso é óbvio, né?
Então, acho que tem esse ponto importante, né? E o Samuel Lino ontem foi assim, bem impressionante. Desde o primeiro jogo ele começou bem. Ele é o contrário dos pontas que geralmente chegam e cruzam aleatoriamente, jogam na área. Ele sempre observa e busca um passe. Seja um cruzamento, seja uma bola rasteira, ele sempre busca um passe. Ele é muito lúcido quando chega naquela zona do campo. Por isso que o Felipe Luiz deu aquele elogio sobre ele, né? Falando praticamente que ele vale o triplo em si, o dobro do que o Flamengo contratou. É um atacante de um nível acima. Não dá para comparar, por exemplo, ele com o que produziu o Cebolinha todo o tempo que está no Flamengo. Que também veio da Europa, mas você pega o Cebolinha e pega o Samuel, é totalmente diferente. Cebolinha teve momentos, né? E nunca justificou o investimento elevado que foi feito nele. Verdade. Esse rapaz, em pouco tempo, você vê que ele produz muita coisa, gera muito jogo. Agora, não esperem dele, né? Tem que falar isso, que tem cada idiota em rede social, que ele faça uma porrada de gols, que ele não é um número 9, né, meu amigo? Ele é um 11. Sobre isso que você falou sobre o Pedro, ele fez um hat-trick, tem... E ainda tem gente cobrando gol do Samuel Lino. Gente, o atacante é o Pedro, né? O Samuel Lino, ele é um ponta, né? Claro, vai ter alguns gols por oportunidade, mas não é esses gols todos que comparado ao Pedro. Para mim, o que ele tá fazendo é ótimo, tá excelente pro começo em questão, né, por ser recém-contratado, e ele tá mostrando muita coisa, fora as assistências que ele tá dando. Então tá mostrando que o investimento que o Flamengo fez tá valendo a pena. A reportagem aqui no UOL, né? Fez o hat-trick e passa dos 100 gols como o maior artilheiro do novo Maracanã. 3 gols ontem, então passou da marca dos 100, atingiu 102 gols. Ele é o maior artilheiro do Maracanã desde a reforma da Copa do Mundo, considerando o período, esse período que eu te falei, após a Copa do Mundo. Ele está entre os 10 maiores goleadores da história do estádio, considerando todas as fases. Você viu, o saldo de gol do Flamengo é de 35 gols, né? É isso, 35. Qual o segundo melhor ataque do campeonato? É o Cruzeiro. É o Cruzeiro. Tem 34 gols. O saldo do Flamengo é maior do que o número de gols marcados pelo segundo colocado. Aí a tabela do Campeonato Brasileiro. É isso, galera, trazendo aí para vocês essas informações, esses bastidores em questão do Flamengo. Então eu vou pedir para você também curtir o vídeo, se inscrever no canal, tudo relacionado ao Flamengo eu vou estar trazendo aqui pra gente estar reagindo. Valeu!